você e falar, eu não conheço você, porque você não faz parte do meu povo. Então, é preocupante. Preocupante. Amém. Mas vamos dar continuidade. A obreira vai estar orando para que o pastor venha trazer a palavra. O Anderson vai trazer a ministração de hoje. A paz do Senhor, igreja. Amém. Já renovamos nossa aliança com o nosso poderoso Deus, né? Cada um de nós que renovemos nossa aliança e temos em mente, em coração, que essa aliança ela é tão importante, mas tão importante, que ela é para a nossa vida eterna. Ela é uma aliança diferente, é um compromisso diferente, é um compromisso com o eterno Deus, com esse Deus tão lindo que nos agracia todo dia. Oh Jesus, como é maravilhoso essa oportunidade de todo mês a gente renovar aqui, Senhor, a aliança contigo, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, que nos dê mesmo essa oportunidade sempre, mas com o coração cheio, com a convicção de dizer assim, olha, estou renovando essa aliança com o Senhor de todo o meu coração, porque quando a gente renova uma aliança, quando a gente tem um compromisso com alguém, é tão importante, é tão maravilhoso. Imagina com Jesus, imagina com Deus, que Ele vai nos trazer a vida eterna, Ele vai nos dar um paraíso. Oh Jesus, como Tu és maravilhoso, Jesus. E aqui estamos, igreja, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui dispostos a ouvir agora a palavra que vai ser ministrada, que entre em cada consciente, que entre em cada coração, o que vai ser ministrado aqui, para que possamos tirar proveito, que o Espírito Santo de Deus vem usando a boca do profeta dele para trazer para nós esse alimento espiritual, que somos sedentos da palavra, somos sedentos, que entre mesmo como uma espada de 2 gumes em nossos corações e nossa mente, para que possamos salvar vida lá fora, irmãos, porque tem tanta vida sedenta lá fora. E em nome de Jesus, eu creio que cada um que está aqui vai tirar um grande proveito. Em Glória nome a Deus, de Jesus, aleluia. Pai, vem usando o profeta dele, o pastor Joelson, para trazer a palavra para nós. Em nome de Jesus, não deixe ninguém tirar a sua atenção, não permita que ninguém tire a sua atenção dessa palavra, que ela é muito importante para cada um de nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus abençoe. Você gostou? Tá, obrigada. Eu salvo Deixa a eu igreja começar. com a paz. Amém. Mais uma vez é uma alegria estar reunido com vocês, para que nós podamos partilhar desta palavra, para que nós possamos partilhar desta ceia que nós já partilhamos juntos, como corpo de Cristo, como igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. Vocês não têm noção de quão grande é essa alegria para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quantos de vocês acreditam em concordância? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Eu vou Deus. perguntar para o pastor se eu falei para ele o que é pregar hoje. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Quem se lembra o que foi ministrado aqui na palavra inicial? Jesus, o pão da vida. Glória a Deus. João 6, vamos ler a partir do 25. Aleluia, Jesus. É maravilhoso Deus, aleluia. buscar ao Senhor, é maravilhoso quando nós recebemos a concordância. Glória a Deus. Que todos fiquem bem atentos ao que vai ser dito, porque esta palavra é para nós, é alimento para a nossa alma. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? João, capítulo 6. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 25. Todos encontraram? Amém. Amém. Vamos ao texto.
e achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazeis tu, para que vejamos e creiamos em ti, que creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhe a comer o pão do céu. E disse, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus disse-lhe: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho do Homem e crê nele tenha a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, eles, os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E disseram: não é este o filho de José? Pastor, eu mandei. Não é este Eu mandei no WhatsApp. o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, dizem desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei. É a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente
a bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimentar também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Amém, meus irmãos? Amém. Irmãos, logo após a multiplicação de pães, Jesus partiu, os seus discípulos entraram no barco, partiram para o outro lado, e Jesus não partiu com eles. E eles, vendo que Jesus não tinha partido com eles, eles começaram a procurar Jesus. Procuraram num lugar, não encontraram, procuraram no outro. E aí, encontrando Jesus, eles falam: como o Senhor chegou aqui? Só que Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, sabendo que aqueles homens estavam ali, não pelo que ele tinha ensinado e nem pelos sinais que ele havia feito lá, e sim pelo pão que ele havia dado a cada um deles, eles tinham se saciados. Eles não estavam ali pelo pão da vida, eles estavam ali pelo pão físico. Então Jesus, conhecendo o coração deles, fala: não procurai, não buscai este pão que perece, antes buscai o pão que aquele que come alimenta-se pela eternidade. E eles começam a discorrer sobre Jesus. Eles perguntam como podemos fazer a obra de Deus. E Jesus fala para eles: aquele que crê no Filho do Homem, esse está fazendo a obra de Deus. Às vezes nós lemos esse texto, ou alguns outros, nós pensamos: como que eles não creram no que Jesus disse? Como que eles não entenderam o que Jesus disse? Primeiro nós temos que entender algumas coisas, para que nós possamos entender mais ou menos por que eles tinham tanta dificuldade de aceitar algumas coisas que Jesus dizia. Porque para nós, principalmente nós que somos brasileiros, vivemos numa cultura diferente, para nós é totalmente diferente. Nós não temos problema em comer carne, nós não temos problema, muitas vezes, em dizer algumas palavras. Mas vamos ver este texto, vamos tentar examinar este texto. Por que eles tinham tanta dificuldade de entender o que Jesus estava dizendo? Por que seus olhos espirituais estavam fechados para o que Jesus queria dizer? Primeira coisa que Jesus disse: eu sou o pão da vida. E isso já causa um grande tumulto entre eles. Por quê? Porque nenhum judeu fala eu sou. Por que nenhum judeu fala eu sou? Porque eu sou foi usado por Deus quando retratou-se a Moisés no Monte Sinai. Então nenhum judeu ousava-se falar eu sou, porque quem era o eu sou? O próprio Deus. O próprio Deus era o eu sou. Então nenhum judeu falava eu sou. Por isso que o judeu tinha uma grande dificuldade de aceitar isso que Jesus disse: eu sou. Quantos sabem aqui o porquê Jesus foi condenado injustamente? Justamente por essas palavras: eu sou. Porque Jesus diversas vezes falou: eu sou o pão da vida, eu sou a fonte de água viva, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus usava essas palavras porque ele era o próprio Deus, mas o judeu não entendia dessa forma. Para o judeu isso era uma blasfêmia. Outro fato que nós vemos nesse texto, que também causa uma grande intriga entre os judeus, que eles começam a discorrer, é o fato de Jesus falando que aquele que não se alimentasse da sua carne e não bebesse do seu sangue, esse não teria parte com ele, esse não herdaria a vida eterna. Por quê? Porque o judeu também não podia ter contato com sangue. Se você ler em Êxodo, você vai ver que lá existem algumas regras que o judeu não podia fazer. E uma delas era ter contato com sangue, e nem comer carnes que não lhe eram autorizadas. Então nós vemos que os judeus, por seguirem tanta lei, por se prenderem tanta lei, os seus olhos espirituais estavam fechados. Porque eles não entenderam que aquele que estava ali era maior do que a lei. Porque eles não entenderam que a lei se cumpria naquele que estava ali. E isso ainda acontece nos nossos dias. Interpretações erradas do texto nos levam a entender coisas erradas. Uma visão errada do texto, muitas vezes, uma leitura errada do texto, nos faz não aprendermos o que a palavra realmente quer dizer. Vemos que, por não conhecermos a cultura dele, muitas vezes nós não entendemos o porquê eles agiam daquela forma.
Mas eles agiam daquela forma justamente porque a lei dizia que eles não podiam ter contato com o sangue. Quem se lembra aqui de uma parábola que Jesus contou sobre um samaritano que encontrou um homem, um judeu, machucado? Se nós lermos aquele texto, nós falamos: nossa, mas o sacerdote não o ajudou. Nossa, mas o levita que passou também não ajudou aquele homem. Justamente por esses detalhes. Eles não podiam ter contato com sangue. O homem estava machucado, ensanguentado. E eles estavam provavelmente descendo para adorar a Deus no templo. Só que eles não entendiam que mais importante do que a obra que nós fazemos aqui é a obra que nós fazemos pelo nosso próximo. Jesus mesmo disse: quando fizeste esses pequeninos fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles não entendiam que mais importante do que servir ao Senhor lá na sinagoga era servir ao Senhor com os necessitados. E hoje nós vemos isso também nos nossos dias. Por quê? Por más interpretações, por leituras erradas das Escrituras. Porque não nos preocupamos em conhecer a cultura em que foi escrito, a língua em que foi escrito, o tempo em que foi escrito. Nós aceitamos muitas vezes: lemos uma passagem, não entendi, então vamos para a próxima. Não! Você não entendeu? Vai entender o porquê você não entendeu. Vamos buscar entender o porquê que nós não entendemos. O que será que está se tratando? Porque as Escrituras inteiras são importantes. E se nós não entendermos uma parte, como nós podemos entender a outra? Nosso maior problema é que nós estamos acomodados. Nós estamos acomodados: se hoje der para ler, eu leio; se hoje não der, eu não leio. Nós falamos: mas eu estou sem tempo. Nós temos tempo para tanta coisa nessa vida, mas não temos tempo mais para Deus. Olha como a nossa vida espiritual anda hoje em dia. Nós não temos tempo nem para tirar as primícias do nosso tempo para Deus. O que seriam as primícias do nosso tempo para Deus? 2h40 do nosso tempo para orar, para buscar, para ler. Mas não tiramos. Pelo contrário, não tiramos nem meia hora muitas vezes do nosso dia a Deus. As nossas orações estão, e eu me incluo nisso. Eu me incluo em tudo isso que eu estou falando. Nossas orações estão assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, os nossos iniquidades, perdoa os nossos erros. Amém. 4, 5 palavras. Como se cria intimidade com uma pessoa quando não se há diálogo? Como podemos dizer que temos comunhão com uma pessoa se nós não se vemos? Nós estamos nos enchendo de coisas que não alimentam a nossa alma. Vemos que este povo que seguia Jesus após a grande multiplicação, eles estavam interessados no que Jesus podia dar e não no que Jesus era. Eles estavam olhando com os olhos físicos e esqueceram de olhar com os olhos espirituais. Eles conseguiam enxergar o que estava acontecendo ali naquele momento, mas não conseguiam enxergar e nem se lembrar do que as Escrituras diziam a respeito dele. Não conseguiam compreender. Só para nós termos uma noção do quanto muitas vezes nós interpretamos a Bíblia errado. Quem acredita aqui que Jesus era feio, não era formoso? Eu imagem de Jesus muito bonito. Mas por quê? Porque a gente vê Jesus sempre bonito. Mas Isaías 53 diz que a sua beleza não era formosa. E aí, como nós lidamos com esse texto? É a imagem que eu tenho dele. Mas está certo. A Bíblia não diz que Jesus não era formoso. Lá em Isaías 53 está falando de Jesus crucificado. Está falando de um Jesus que havia sofrido. Um Jesus que tinha levado sobre si os seus pecados. E não da aparência de Jesus durante a sua vida. Mas às vezes nós lemos Isaías 53 e falamos: realmente Jesus não era formoso. Mas Jesus era sim formoso. Há cartas que revelam que Jesus tinha uma beleza espetacular. Maria era uma pessoa muito bonita. Mas por uma falta de leitura, de interpretação correta do texto, nós erramos, nós falhamos. Porque nós não temos esta curiosidade de entender o que as Escrituras dizem. Por esta falta de, muitas vezes, queremos buscar mais a fundo o que as Escrituras dizem. Nós nos acomodamos, vivemos ali na nossa zona de conforto.
Só que Cristo nos chamou não para vivermos na nossa zona de conforto. Crer em Jesus é colocar Jesus todos os momentos da nossa vida à frente da nossa fé. Está difícil? Não reclama, agradece a Deus. Está complicado? Agradece a Deus, continua orando. Nós, como cristãos, nós temos que ser exemplo para o mundo. Nós temos que mostrar a diferença. Nós temos que ser santos, separados. A palavra santo significa separado. Se nós não formos separados do mundo, o que nos diferenciará do mundo? Se nós continuarmos agindo como nós agimos antes de conhecer a Cristo, que mudança houve na gente? Muitas pessoas hoje em dia não entendem o que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é ser cheio de dons. Ser cheio do Espírito Santo não é sair falando em línguas. Ser cheio do Espírito Santo é ter os frutos do Espírito Santo: mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Não existe lei que nos proíba contra estas coisas. Nós temos que ter essa fonte que jorra para fora. A mudança não começa de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Nós temos que entender que, embora eles estivessem ali, eles não estavam interessados no que Jesus podia trazer para a alma deles, eles estavam interessados no que Jesus podia dar para o corpo. Eles estavam mais preocupados com o alimento que perece. E nós não somos diferentes. Estamos mais preocupados com o que nós podemos receber para a nossa alma, com o alimento da nossa alma. Ah, mas se eu não trabalhar em 2, 3 empregos, eu não tenho dinheiro, eu não consigo manter a minha vida. Ah, mas se nós trabalharmos em 2, 3 empregos, onde nós vamos ter tempo para alimentar a nossa alma? Onde nós vamos conseguir tempo para alimentar o nosso espírito? Ajuntar esse tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não corrói. Nós temos que juntar os nossos tesouros no céu. Buscar primeiramente a justiça de Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Nós temos que entender que o mais importante que nós temos é a nossa alma. Ah, mas minha vida não muda, minha casa não muda, minha esposa não muda, meu marido não muda, meus filhos não mudam. Porque a mudança não parte deles, tem que vir de nós. Como nós podemos convencer que existe uma mudança em Cristo Jesus se a mudança não refletirmos em nós? Se nós não formos este espelho para eles. Nós somos espelho para os nossos filhos. Tudo que nós fazemos, eles estão nos observando. Olha, eu olho para o Isaac e eu vejo o pastor Joelson no Isaac. Até o jeito de se vestir é igual. Glória Até a o Deus. penteado não muda. Por quê? Porque ele se espelha no Pai. Porque os nossos filhos se espelham na gente. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Não é ensinar o teu filho as Escrituras, é ensinar o teu filho a andar nas Escrituras. Como você ensina uma pessoa a andar nas Escrituras? Andando junto com ele. É no caminho, e não durante. É durante o caminho. Não vai ensinar o caminho e ele que se vire. Não faço o que eu faço, mas não faço. Ou faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É errado, gente. Nós não podemos viver a nossa vida assim. Faço o que eu falo e faço o que eu faço, porque o que eu faço é quem eu sou. Como nós podemos ser exemplo para alguém se nós não somos exemplo nem para nós mesmos? A mudança tem que partir de dentro de nós. Nós temos que ser a mudança. Temos que nos desprender dessas coisas materiais. Temos que dar importância a que é importância. Quem se lembra de quando tentaram ali pegar Jesus de alguma forma, estavam tentando encontrar alguma maneira de complicar Jesus e pegar uma moeda e falar: devemos pagar impostos? E Jesus sabiamente diz: me mostra a moeda de quem a falta é de César. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus.
Nós precisamos trabalhar, vamos trabalhar, mas não vamos deixar de dar a Deus o que é de Deus. Não vamos deixar de alimentar a nossa alma. Alimentar o nosso corpo é importante, mas alimentar a nossa alma é muito mais importante. Glória a Deus. Estamos mudando, invertendo as prioridades da nossa vida. A prioridade é o nosso coração, é a nossa família. Se nós amamos os nossos filhos, nós temos que pensar na eternidade dos nossos filhos. Se nós amamos no meu caso a minha esposa, no caso de alguns do esposo, temos que pensar na eternidade deles. A eternidade que é o mais importante, essa vida passageira. No máximo aí 100, 110 anos para quem tiver. Ela passa rápido, mas a eternidade é para todos sempre. Glória a Deus. Estamos nos preocupando com o que nós temos hoje, estamos nos esquecendo de onde estaremos amanhã. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o filho do homem virá na glória do seu Pai. Aleluia. Glória a Deus. A nossa alma é mais importante do que tudo que nós podemos ter nessa vida. Temos que ter sabedoria para saber agir em cada momento, e essa sabedoria não vem da gente, vem de Deus. Ter conhecimento é uma coisa, ter sabedoria é uma coisa totalmente diferente. Ter conhecimento é eu saber, ter sabedoria é eu saber usar o que eu sei. Glória a Deus. Nós temos que saber usar o que nós aprendemos com as Escrituras. Se eu sei que isso é errado, eu tenho que tentar mudar. Eu peço força a Deus, peço a força ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado e do mal. Mas se nós não tivermos comunhão com Deus, não tivermos comunhão com o Espírito Santo, como nós chegaremos até Ele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Glória a Não Deus. existe outro lugar onde nós devemos estar senão no caminho. Irmãos, eu separei algumas lições que nós aprendemos com esse texto. Primeira lição: não devemos buscar a Jesus com interesse no que Ele pode nos fazer. Não podemos. Estamos muitas vezes mais preocupados com o milagre que temos que receber. Estamos mais preocupados muitas vezes com os bens materiais que podemos receber. E estamos nos esquecendo do principal. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em outro texto diz: e estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O que comer, o que beber, o que vestir, onde morar. Todas essas outras coisas, elas ficam no segundo plano. Porque se nós tivermos o principal, essas outras coisas são fáceis de conquistar. Glória a Deus. Mas nós invertemos muitas vezes a ordem e não conseguimos nem as outras coisas e nem a nossa salvação. Nós temos que priorizar a nossa fé em Cristo Jesus. Nós temos que priorizar a nossa vida espiritual. Eu não tenho costume de orar, então comece a orar. Comece a ter intimidade. Um homem que não ora, uma mulher que não ora, um homem e uma mulher que estão muitas vezes submissos ao pecado. Porque se nós não buscamos força naquele que nos livra, naquele que nos liberta, naquele que nos tira das garras de Satanás, nós não temos forças por si só para resistir nenhuma dessas coisas. Até mesmo porque a nossa carne pende para o mal. Amém, meus irmãos? Segunda lição: temos que ser sábios para discernir o que é físico e o que é espiritual. Irmãos, se nós formos ver, aquele povo estava preso no mundo físico. Eles estavam preocupados com o alimento, eles estavam ali atrás de Jesus pelo alimento que Jesus podia dar e eles se saciaram ali na hora. Mas o objetivo de Jesus nunca era trazer o alimento físico, e sim trazer o alimento espiritual. Porque o alimento físico é muito fácil de conseguir. Só que o alimento espiritual só tem uma forma de conseguir, que é através de Jesus. Se nós nos prendermos às coisas físicas, os nossos olhos espirituais serão fechados. Mas quando nós passamos a buscar as coisas espirituais, os nossos olhos espirituais são abertos.
Glória a Deus. Como nós podemos entender o que diz aquela palavra quando diz que nossa luta não é contra a carne, é contra espíritos e potestades, se nós não tivermos os olhos espirituais abertos? Como nós vamos entender que o mal que o nosso irmão nos faz não é, que nossa briga não é contra o nosso irmão, e sim contra aquele que usou o nosso irmão? Que a nossa luta não tem que ser contra o nosso próximo, e sim contra aquele que já está condenado. Se nossos olhos espirituais estiverem fechados, nós não vamos entender essas coisas. Os nossos olhos espirituais têm que estar abertos e atentos para discernir e enxergar o que Cristo quer para conosco. Nós temos que ter uma vida de sensibilidade, temos que ter os olhos sensíveis às coisas de Deus, os ouvidos sensíveis às coisas de Deus. E o mais importante, a nossa boca, porque o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai pela boca. Então nós temos que vigiar o que nós falamos. Como eu disse, os nossos filhos estão de olho na gente. As pessoas que estão próximas para nós estão de olho na gente. Se nós não vigiarmos o que nós falamos, eles vão ouvir e vão desligar. Nós temos que vigiar o que falamos, porque senão nós contaminaríamos a nós mesmos e também contaminaríamos a nós. E nós não fomos chamados para ser trevas, fomos chamados para ser luz em meio à escuridão. Glória a Deus. Se nós não buscarmos ao Senhor verdadeiramente, se nós não entendermos que os nossos olhos espirituais têm que estar abertos, como nós podemos ser exemplo? Como nós podemos garantir a nossa própria salvação? Ah, mas a salvação não é por obras. Realmente, a salvação não é por obras. Mas se você não crê em Jesus Cristo, você não pratica as obras que Jesus Cristo praticava. Nós somos salvos por Jesus, mas se nós não temos obras, que fé nós temos? A fé sem obras está morta. Está escrito em Tiago. Porque ninguém que não tem obras não pode ter aceitado Jesus e ter vivido como Jesus viveu. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Tome a tua cruz. Cada um de nós temos que tomar a nossa cruz. Aleluia, Jesus. E seguir a Jesus. Ah, mas Jesus não levou sobre si os nossos pecados? Levou. Mas todos os dias nós temos que lutar contra o pecado. Aquele que serve a Cristo tem que lutar contra o pecado. Lutar pela sua vida espiritual. Essa vida, como eu disse, é passageira. Nós estamos aqui hoje e logo não sabemos se vamos estar amanhã. Mas uma coisa é certa, como ele mesmo disse: e eu vos ressuscitarei no último dia. Todos nós seremos ressuscitados no último dia. Alguns estarão à direita, outros estarão à esquerda. Os que estiverem à esquerda serão lançados no fogo. Amém, meus irmãos? Amém. Nós temos que compreender, abrir os nossos olhos espirituais e ter uma comunhão com Jesus Cristo, para que nós não venhamos buscar aquilo que é físico, e sim aquilo que é espiritual. Porque Jesus não pode dar o que é físico? Ele pode e vai te dar o que é físico. Ele vai te dar aquilo que é necessário. Mas o mais importante nós temos que buscar, que é o espiritual. Se nós não tivermos Jesus em nosso coração, se nós não tivermos Jesus em nossas vidas, essa vida, ela passa, mas a eternidade será sofrendo eternamente longe da presença do Senhor. A primeira morte, todo homem passará. Já a segunda morte, só aqueles que não aceitaram a Jesus, que é a morte espiritual. Vamos nos preocupar com a morte da nossa alma. Em uma passagem Jesus disse: não temei aquele que pode matar o corpo, mas não tem poder de lançar a alma no inferno. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Estamos tão preocupados com o que nós temos nessa vida, estamos tão preocupados com o que nós vamos conquistar nessa vida, que esquecemos da nossa vida espiritual. Nos esquecemos da nossa alma, da nossa vida com Cristo. Irmãos, Jesus é o pão que nos leva à salvação, verdadeiro, que desceu do céu. Ele é o pão verdadeiro que desceu do céu. Nós vemos que no texto eles até indagam: mas esse não é filho de José, não é filho de Maria? Nós conhecemos seu pai, como que ele pode ter descido do céu? Nós vemos que eles conheciam as Escrituras, porque todo judeu conhece as Escrituras. Uma coisa que muitas vezes nós não sabemos é que o judeu, a partir dos 6 anos de idade,
todo judeu homem, ele é separado para estudar. E ele estuda até mais ou menos os 13 anos de idade as Escrituras. Então, eles não podem dizer que eles não conheciam. O que eles não faziam é a interpretação correta do texto. Eles sabiam que o Messias ia vir e que iam vindo uma mulher virgem, mas eles não conseguiam associar a estas coisas a Cristo. Eles não conseguiam enxergar em Cristo o seu Salvador. Eles não conseguiam enxergar em Cristo o seu Messias. Mas nós conseguimos enxergar isso. Então temos que viver a nossa vida como Cristo nos ensinou. Amém, meus irmãos? Ninguém é melhor que ninguém. Nós somos todos iguais. Estamos debaixo do mesmo céu. Cristo não morreu por mim e não morreu por você. Ele morreu por mim e morreu por você. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém, meus irmãos? Vamos ter uma vida de comunhão, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de amor ao próximo. Paulo disse: ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada me aproveita. De nada nos aproveita ter dons espirituais se nós não tivermos amor para com nós, para com os nossos irmãos e para com Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Passa a palavra do pastor aqui agora. Mas nós não podemos nos esquecer disso nunca. Nunca, nunca, nunca. É necessário adorar a Deus em espírito e em verdade. Se os nossos olhos espirituais estiverem fechados, como nós adoraremos em espírito e em verdade? Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos buscá-lo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Eu agradeço pela minha oportunidade. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Glórias te damos, Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso. Mas maravilhoso, Senhor. Glória, glória, glória ao teu nome, Jesus. Glória, glória, glória te damos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Louvado e agradecido seja o teu nome, Foi. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Eu estou contigo, filho. Ele está contigo, filho. Os planos dele ninguém pode frustrar. Nem sei que tudo pode, nenhum dos
seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando dúvida em seu coração, está causando dúvida. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Ele sobre as águas, ele está dando ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono de lá. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E se eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, não temas, filho meu. E se seu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvida, mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, ele está dando ordem para o vento. Sou eu dono daqui, sou eu dono de lá. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Deus tem planos na tua vida. Deus tem planos de bem e de paz para nos dar o fim que você deseja. Deus tem planos para sua alma que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem penetrou o coração do homem. Aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Diga a Deus, diga glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar aí, nós já vamos encerrar para você ir para casa, descansar. Gente, eu nem vi. Você lá embaixo. Muito obrigada. Gostaria de te convidar para estar aqui também, se você assim
desejar e tiver necessidade de estar aqui às 6h30, mais conhecido como 18h30, venha buscar, venha renovar mais uma vez a sua aliança com Cristo. Pastor, eu tenho necessidade de buscar, venha, nós estaremos aqui para buscar mais de Deus. Certamente Deus vai enviar uma palavra para o nosso coração, amém? Amém. Quarta-feira temos estudo bíblico às 19 horas. Temos que retomar alguns afazeres que nós deixamos de fazer. Nós vamos retomar, como evangelismo, como visitar nos lares, cultos lares, né? Vamos estar retomando isso. De ter prometido muito e feito pouco. Nós fazemos pouco e achamos que fazemos muito. Então vamos fazer mais. Que não seja muito, mas seja o nosso melhor. Se você pode fazer, faça. Pastor, eu posso uma visita, me convida que eu vou. Vá. Porque você não vai estar indo por mim, você está indo para fazer a obra para Deus. Amém? Vamos voltar a marcar os lares. Os lares, tem lar e tem lares, né? Tem um lar que recebe, tem lar que não recebe, porque nós compreendemos o lar que ainda não está preparado para receber a visita. Então nós não vamos forçar a barra. Ah, meu marido não aceita, não vou lá eu convencer ele a aceitar. Não, Deus vai tocar no coração dele. Quando ele aceitar, nós vamos lá fazer a oração. Amém? Amém. Então esse é o nosso plano, trabalhar para o reino de Deus. Nós temos culto 2 vezes por semana, às quartas e aos domingos. Não é muito. Então eu gostaria que a igreja vestisse essa camisa, esse compromisso com Deus. Eu só não posso, porque eu chego tarde do trabalho. Amém. Mas se você pode, venha. Porque você vai estar fazendo para Deus. Não é para mim, não é para a igreja, é para Deus. E 2 dias, comparado a 365 dias no ano, é muito pouco. 2 dias por semana só, hein? Quem é bom de matemática? Não, só dias, são só dias. 360 dias, você cultua vamos dizer que você cultua 2 dias por semana, que não é, né? São poucas horas. Mas não é nem 10, não chega a ser 10%. Quando faz 10% de oferta, também se equivale a sua oferta a Deus, como sacrifício, como louvor, como culto que você presta a Deus. Pastor, mas eu cultuo em casa. É difícil. Tem uns que conseguem, mas é muito difícil. Porque os afazeres de casa nos toma conta do dia todo. 96 dias. 96 dias. Olha, contando o dia inteiro. Os 2 dias. Os 2 dias, quarta e domingo. 96 dias comparado a 365 dias que Deus nos dá, nós estamos desenvolvendo para Ele menos que 150 dias. Sendo que, quando nós entregamos esse dia para Ele, buscamos a Ele, nós recebemos dele durante a busca. Olha só. Então nós somos ingratos em todas as partes. Eu digo vocês, então, nós, eu também. Então vamos nos dedicar mais. Nessa igreja nós temos culto quarta e domingo de manhã e à noite. Sábado nós temos ensaio no coral. Então esses são o calendário da igreja por enquanto. Estou estudando, abrindo um culto de sexta-feira de libertação. Mas não adianta eu abrir um culto e vi no começo, vi almoço, depois vi ninguém. Então nós estaremos abrindo a igreja. Então vamos estudar certinho para abrir um terceiro culto. Mas só que eu não vou abrir enquanto a quarta-feira não estiver bem frequentado. As pessoas entenderem a necessidade do estudo, de conhecer, de saber as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. Amém? Então quando a quarta... 1536 horas. 1536 horas? 1536 horas. No ano. 1536 horas. Nós devemos quantas horas? Oi? Não, no total, no ano tem 8.760. Nós só viemos 1.500 e... Não chega a 1%. 1%. Nós fazemos muito pouco comparado com o que nós podemos fazer. É que nós nos limitamos. Nós nos limitamos a muitas coisas. Nos limitamos só a um dia, só a um momento, só o culto. Não, nós temos que doar mais. Eu digo como igreja, doar mais, porque
Jesus ele está voltando e ele quer levar a sua igreja. Mas uma igreja descompromissada não vai ser. Você tem que ter compromisso com os seus compromissos que você faz com Deus. E se doar mais. Não é para você ficar o dia inteiro aqui hoje na igreja, mas os cultos, tem 2 cultos na igreja, eu vou estar 2 cultos lá. Por quê? Porque eu preciso desse relacionamento com Deus. Eu preciso me doar mais para Deus. Quanto mais você se doa, mais Deus te devolve em bênção e fortalecimento. Amém? Mas nós já vamos encerrar para você ir para casa. Antes eu vou agradecer aqui o pessoal, as pessoas que nos acompanharam nessa live ou vão assistir essa live mais tarde. Você receba essa palavra no seu coração e que venha frutificar, que haja transformação, que haja mudança na sua vida através da palavra de Deus que foi ministrada ao seu coração nessa manhã. Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém?